Meus queridos, a graça e a paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala convosco é o irmão Jefferson, vosso conservo em Cristo. Nós estamos aqui para dar início a uma série de podcasts que irão simplificar para você entender da melhor maneira possível a graça e o plano de salvação de Deus para a humanidade. Mais cedo nós falamos no WhatsApp, deixamos um áudio para vocês, informando que hoje nós estaremos trazendo um áudio, um podcast em relação a essa temática, graça e salvação. Se você estiver com a sua Bíblia em casa e você gentilmente quiser tomar posse dela, você vai abrir em Efésios, no Novo Testamento, capítulo de número 2, e os versículos que nós vamos meditar para esse início é 8, 9 e 10. Esse texto também vai ser o texto de fechamento da nossa sequência de podcasts explicando a graça e o plano de salvação de Deus. Muitas pessoas não entendem como pessoas que fazem coisas boas não são consideradas salvas, enquanto pessoas que passam a vida inteira praticando coisas ruins, ao final da vida se arrependem e alcançam salvação. Eu quero deixar bem claro para você que está no nosso canal, que vai ouvir esse podcast através de um compartilhamento, que nós não estamos aqui para frisar religião. Estamos aqui para dar ênfase e base, de acordo com a palavra de Deus, do plano de salvação de Deus para o homem. Ainda que esse assunto não é esgotável. Nós não conseguimos esgotar esse assunto. Quando se fala de graça de Deus, é algo que é inesgotável. É um assunto que não se esgota, é um assunto que não se tem limite, pois a graça de Deus, ela é infindável para com o homem. Nós vamos fazer a leitura do versículo 8, do 9 e do 10, para a gente já iniciar a nossa explicação. Diz assim a Bíblia Sagrada: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O versículo 8, ele é muito fácil de se entender. Quando a Bíblia diz que porque pela graça sois salvos. Então o que salva o homem é a graça. Ela continua dizendo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós temos 4 coisas aqui interessantes nesse versículo. Primeiro, a salvação ela vem pela graça. Segundo, mediante a fé, ou seja, por meio da fé. Terceiro, isso não vem de nós. E quarto, é um dom de Deus. A graça é um favor imerecido. É algo que não se merece e mesmo assim se recebe. A fé é a ponte que nos leva a ter acesso à graça. O fato de não vir de nós significa que a salvação ela não se origina no homem, mas em Deus. Ela é um dom de Deus. Ela se origina em Deus. O plano começou em Deus e não no homem. O plano não começou através do homem. Ele começou através de Deus, unido, Pai, Filho e Espírito Santo, para levar ao homem a salvação. É algo que Deus ele quis passar para o homem. A graça é um favor imerecido. O versículo 9 diz que não vem das obras, para que ninguém se glorie, ou seja, para que ninguém venha a inflar o seu ego, a se encher de si, a encher-se de egocentrismo e achar que obra é necessário ou é o caminho para ser salvo. O versículo 10 refuta totalmente essa ideia quando diz que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, com o propósito de fazer boas obras, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as boas obras são preparadas por Deus para que nós andássemos nela. O fato de que o homem pratica a maldade já vem de outra raiz, é do pecado
assunto de próximos podcasts. Mas vamos dar um exemplo da graça. Talvez você ainda está um pouco embaralhado na sua mente e não está entendendo muita coisa que eu estou falando. Se acalme que na sequência você vai entender tudo certinho, ainda que de forma resumida, mas eu vou tentar deixar mais claro, esclarecer o máximo possível para que você entenda o plano de salvação de Deus e como fazer parte desse plano. Vamos imaginar que na sua família tem alguém que seja muito ruim, uma pessoa muito má que já praticou várias coisas terríveis, já tentou estuprar alguém da sua família ou já estuprou, já roubou, já fez muitas coisas ruins, já mentiu, já fez escândalo, já fez várias coisas ruins no seio da sua família, já estragou a sua família, já trouxe muito escândalo, muita coisa ruim. E essa pessoa não foi entregue ainda a uma prisão perpétua, porque a sua família, ainda que essa pessoa tenha feito muitas coisas erradas, não concedeu ou não quis que essa pessoa fosse entregue para ser aprisionado para sempre. Digamos que a sua família já tenha tentado de várias formas dar oportunidade para que essa pessoa mudasse de rota, mudasse de atitude, mas essa pessoa, quanto mais lhe ofereciam oportunidades, mais ela fazia coisas ruins, mas ela praticava o mal. Teve um dia que você, lembrando desta pessoa, pensou em ofertar mais uma oportunidade, mas com uma condição. Ela tinha que querer, ela tinha que decidir mudar de vida, e você ofertaria a oportunidade. Através da decisão de mudança da pessoa, juntamente com a sua oportunidade, ela iria ter a chance de nunca mais ser a mesma pessoa. E digamos que essa pessoa tenha se esforçado e tenha mudado. Você ofertou e hoje essa pessoa é liberta, hoje essa pessoa é outra pessoa, é transformada, mudou de vida, é considerado um cidadão ou uma cidadã. Não sei como é que você está pensando aí, se é um homem ou se é uma mulher, mas vamos dizer que essa pessoa foi reintegrada ao seio da família e à sociedade. A graça de Deus faz exatamente isso. Deus, por inúmeras vezes, quis ofertar à humanidade o seu seio, certo? O seu leito, o seu colo, o seu ombro, o seu abraço. Mas a humanidade não quis, pelo contrário, ela virava as costas. E imagine que agora Deus criou um plano de trazer essa humanidade de volta ao centro da sua vontade, com uma condição: ela precisaria ter fé. Imagine que Jesus Cristo na cruz do Calvário ele abriu uma porta. Isso é chamado, nós chamamos de porta da graça. Essa porta da graça ela está aberta, mas você não sabe o que tem do outro lado. Você só escuta, você só ouve falar. Você precisa de ter fé e coragem para aceitar a oferta de entrar pela porta e ter uma vida transformada quando você passar pela porta. A graça de Deus é exatamente isso, é uma oferta de mudança, é uma oferta de transformação, é uma oferta de que o homem venha de volta, seja trazido de volta ao centro da vontade de Deus, à comunhão com o Pai. Mas para isso nós precisamos da fé. Quando a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos, então é totalmente a salvo que... Quando a Bíblia diz que a graça é que nos salva, no versículo 8, então somente a graça vai nos salvar. Mas para a graça vir a abundar em nossas vidas, para a graça vir e agir na nossa vida, nós precisamos ter fé. Então a fé é uma ponte que nos leva à graça. Imagine uma cidade que é separada de outra por uma ponte. Então a fé é essa ponte que vai te transportar ao outro lado, e do outro lado você vai encontrar a graça. Nós vamos começar assim de forma bem simples, e eu vou terminando por aqui esse primeiro podcast, te explicando que a graça ela não surgiu quando Jesus veio. A graça ela está na Bíblia, ela está no plano de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Para que você entenda todo o passo a passo e todo o plano de Deus até chegar na consumação da graça, que foi na cruz do Calvário, a gente precisa de mais alguns podcasts. Então esse vai ser o primeiro de uma sequência de áudios, para que você entenda o plano perfeito de Deus para a salvação do homem. Se você já entende esse plano, se você já conhece, não deixe de compartilhar esse áudio para outras pessoas. Nós vamos postar também no nosso canal no YouTube, para que você possa também compartilhar o link, mas o áudio também vai ser mandado pelo WhatsApp. Então que você seja abençoado. Esse foi o início de uma sequência de áudio.
Se você ficou curioso em entender completamente, de forma plena, o plano de Deus, fique no aguardo dos próximos podcasts. Esse foi apenas o pontapé inicial para te explicar que Deus, ele planejou, ele projetou a salvação e a graça através de Jesus Cristo para que o homem com fé recebesse esse plano e fosse salvo do inferno, da ira vindoura, da ira do futuro que vai vir sobre este mundo e sobre as pessoas que não tiverem a marca de Deus, a marca da salvação. Então que Deus te abençoe, vou ficando por aqui. Compartilhe esse áudio, se inscreva no nosso canal Café e Bíblia no YouTube e deixe o seu like, o seu joinha, curta os outros vídeos e assista os outros vídeos. Que Deus te abençoe, nos vemos na próxima.